Fala, gente boa, tudo bem? Análise de hoje começando um pouquinho mais tarde. Estava concluindo aqui um conteúdo para o Abaplay, um conteúdo sobre a nova ordem que vai surgir, né? Inclusive essa selvageria lá no Oriente Médio é a prova do que está para acontecer. Tem muita coisa em risco. Eu estava produzindo esse conteúdo, publiquei agora lá dentro do Abaplay, e é um conteúdo de vídeo com e-book e mapa mental para vocês estudarem. Então, tem material lá novo no Abaplay para vocês, dois essa semana, um sobre o fundamentalismo, a origem da jihad, e o outro sobre a ordem colapsando, essa ordem do pós-guerra está colapsando. Falando um pouco da teoria Whig, né, como os estados foram construídos no pós-guerra pelo modelo do Ocidente, né, de estabelecimento, de diálogo, etc., faliu, quebrou, e uma ordem multipolar está surgindo. Então, eu acabei me atrasando aqui nesse vídeo, mas vamos uma análise aqui dos principais fatos envolvendo Israel, mundo e etc. Tem coisas aqui sobre o Brasil que eu quero conversar com vocês. Bom, eu não vou falar do pronunciamento do mandatário brasileiro, do chefe brasileiro, do Inácio, né, sua aparição pública mais uma vez envolta em polêmica, não só para com os gordos, né? Quero ver agora se os gordinhos vão taxá-los de gordofobia, quero ver. Mas falando também sobre Israel, que a resposta de Israel foi insana. Mais uma vez, né, sempre jogando dos dois lados. Ao mesmo tempo que falou, né, sobre ataques terroristas, mas também diz que Israel agiu de modo insano. É claro, né? E vou falar algumas coisas aqui para vocês. Essa é a última análise da semana. Eu volto na segunda-feira com análise do conflito, mas vou voltar em live, tá bom? Então vamos lá, olha só. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, questionado por repórteres sobre o escritório da Irmandade Muçulmana. Se você assistiu o nosso vídeo, nossa aula sobre a origem da jihad, você sabe o que eu estou falando. O Antony Blinken foi questionado sobre quem financia o Hamas e o Hezbollah. E é claro, você sabe, eu ensinei para vocês nossa aula, né, com e-book inclusive. Quem financia, a expertise e a bala vem do Irã, mas o dinheiro vem do Catar e vários países xiitas. O Catar é esta monarquia do Golfo que financia a Irmandade Muçulmana historicamente, que surgiu lá no Egito, que é a base ideológica de todos esses movimentos radicais, mas financia a causa palestina e os grupos extremistas, certo? Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui, é o último ponto. E o Antony Blinken, que está negociando com o Hamas, né, marcou presença, foi o primeiro representante dos Estados Unidos a chegar a Israel logo depois dos atentados. Ele marcou presença no diálogo e negociação para a liberação de reféns, né, e fazendo pressão para que o Hezbollah não entre no conflito diretamente, mas já entrou. Vamos lá. E o Antony Blinken não respondeu. O repórter perguntou: você pode comentar sobre o dinheiro que vem do Catar e o escritório do Hamas que opera a partir do Catar? Ele simplesmente não comentou nada. É o que eu falei para vocês ali, que é o jogo duplo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que negocia com Nicolás Maduro, do outro lado está ali condenando o Xi Jinping, está condenando o Irã, está condenando o Kim Jong-un, né, está condenando o Putin, mas do outro modo também está jogando, né, financia o Irã, mas ao mesmo tempo diz para o Irã não entrar na guerra. Os democratas pedindo para que os Estados Unidos possam acabar com as forças iranianas antes que eles produzam uma bomba nuclear. É o jogo duplo dos Estados Unidos, que é muito feio, e principalmente o governo democrata ele tem muito isso. O Antony Blinken ele ficou quieto, ele não falou nada. Por quê? Inclusive hoje o Hamas, dá para ver que a negociação dos Estados Unidos, o Hamas liberou 2 reféns, uma mãe e uma filha, 2 norte-americanas que foram liberados. Mas ainda tem muitos cidadãos norte-americanos desaparecidos e tem mais de 200 pessoas, incluindo os pequenos que estão desaparecidos. Bom, olha só, gente, sobre o Brasil, olha aqui. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, emitiu um alerta sobre um grupo que opera no Brasil, chamado Nova Resistência, que faz propaganda pró-Rússia, pró-ditaduras, pró-regimes totalitários, pró-comunismo no Brasil, chamado Nova Resistência. Esse relatório fala como eles operam nas redes sociais, fazendo postagens, inclusive no YouTube, produzindo conteúdo, influenciando as pessoas a pensarem pró-Rússia.
Lembra do conceito que eu falo para vocês de quinta geração da guerra, ou guerra de quinta geração? Ensino isso para vocês já há um tempo. Aqui a guerra hoje ela funciona diferente. Existem exércitos de trolls, fazendas de trolls, para ser mais específico, que pensem assim em galpões gigantes, que tem ali muita gente. Além dos robozinhos, né, programados para disparos, existem muitas pessoas na Índia, na China, em vários lugares, na Rússia, são treinadas para gerar engajamento, são treinadas para questionar governos, para questionar políticos, para fazer revoltas populares, para desestabilizar governos, né, gerar instabilidade nos governos, com uma causa clara que atende aos interesses internacionais. E aqui eles atuam nos Estados Unidos, eles atuam no Brasil, eles atuam em Israel, eles atuam em vários lugares. E aí o serviço de inteligência dos países, quando querem, vão lá, identificam e desmantelam. Aqui a gente já tem as próprias redes sociais contribuindo para a narrativa progressista, a narrativa da esquerda. Isso é muito tranquilo. Inclusive eles estão para derrubar meu Instagram. Bota lá, isso é falso, mas a própria Reuters divulgou o que eu estava falando. Só que eu divulguei antes. Aí eles taxaram o meu vídeo como falso e dizem sua conta pode ser derrubada. Mas a própria Reuters divulgou e vários outros portais divulgaram, só que 2 dias depois. A informação eu tive primeiro. Então, entenda, o Grupo Nova Resistência, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, dizem que eles fazem propaganda pró-Rússia, pró-Coreia do Norte, pró-regimes totalitários, pró-Hamas e Hezbollah, usando redes sociais, usando canais do YouTube aqui no Brasil. Agora, imagine os partidos políticos, as ONGs, né, como a verdade vem aparecendo, e quando há um interesse, eles divulgam essas questões, divulgam esses relatórios. Né? Bom, outra coisa que eu comento com vocês aqui rapidamente, a última coisa, acho que é a mais importante. Os Estados Unidos e o Reino Unido, assim como eu falei no dia de ontem, tem 2 coisas que eu falei ontem, eu vou reforçar aqui, que é a matéria de hoje também. Os Estados Unidos e o Reino Unido pedem para que seus cidadãos deixem o Líbano imediatamente. Então, ontem eu falei para vocês que alguns países, inclusive países muçulmanos, pediram para que as pessoas, seus cidadãos, deixassem o Líbano. Agora, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram um comunicado pedindo para que seus cidadãos deixem o Líbano imediatamente. Ou seja, isso corrobora com o que eu vou falar para vocês agora, é que os combates estão mais intensos, com baixas de ambos os lados, inclusive soldados israelenses, né, sendo eliminados. Né? Pois é, senhoras e senhores, o conflito no Líbano está crescendo, assim como os disparos para as cidades do Hamas, né, do Hamas de Gaza para Israel, e disparos do Líbano direcionando a Israel também cresceram. Ou seja, o combate aumentou. Né? Eu falei para vocês do hotspot das zonas quentes. O Líbano agora é uma grande zona quente. A outra coisa que eu falo para vocês é o seguinte, de fato, olha, vários portais reafirmando no dia de hoje, dia 20, que Israel vai fazer uma incursão por terra, coisa que inclusive já teve ameaça por parte do Putin, ameaça por parte da Turquia, ameaça por parte do Irã, ameaça por parte da Síria, ameaça por parte de todos os países que compõem aquele eixo, famoso eixo de Magog, que eu falo para vocês, da operação inundação de Aqsa, para poder limitar Israel, desculpe a pausa aqui que eu estava pensando no último ponto, limitar Israel ou impedir o massacre, etc., que eles estão dizendo, o massacre lá em Gaza. Realmente, gente, a guerra é uma coisa triste, é uma coisa muito triste, e os inocentes estão no meio disso tudo, enquanto os caras que dão a ordem estão fumando um charuto e tomando um uísque 12 anos, né? E o espírito do anticristo fazendo uma arruaça na terra. No vídeo de hoje lá do Abaplay, eu comento sobre um novo eixo que vai surgir, na verdade, um novo representante de um outro bloco dessa ordem multipolar que vai surgir. É o vídeo do Abaplay sensacional, acabou de sair lá para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente, só para que vocês tomem conhecimento, né? Bom, tá aqui, ó. Deixa eu colocar agora na tela, vamos lá. Estou colocando aí na tela para vocês, ó. Passou aí para o lado, deixa eu voltar para cá. Esses dois, a origem dos jihadistas, e esse aqui, terroristas do Hamas. Terroristas do Hamas e a nova selvageria global. Esse vídeo, ele tem material didático, tá? Tem material de apoio, tá aqui mapa mental e o e-book. Esse vídeo é muito bom, aconselho vocês a assistirem, tá? Aconselho vocês a tomarem conhecimento do que nós estamos ensinando aqui com essa qualidade de edição, né?
Então, voltando para cá, eu entro no último ponto e a gente conclui o vídeo. Olha só. A autoridade palestina, que é presidida pelo Mohammed Abbas, que se encontrou com Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, eles emitiram um documento. A autoridade palestina. Eles emitiram um documento. Eu estou aqui no CBN News. Eu não vou colocar a matéria toda, mas vocês estão vendo que eu estou falando sem colocar as matérias, né? CBN News, olha aí, publicou isso, tá a fonte para vocês. A autoridade palestina divulgou um relatório. Na verdade, não é um relatório, é um apelo para que todos os muçulmanos do mundo possam fazer uso do que Maomé disse, né, um trecho de uma folha só, uma folha só um trecho, que não está no Alcorão, está no Hadith, né, que é como se fosse uma literatura paralela do Alcorão, que são os contos, as parábolas, as histórias do profeta e outras histórias paralelas. Inclusive, a escatologia islâmica está nesse livro, não está no Alcorão. Ele quando fala do Isa, do Mahdi, do Dajjal, etc. A autoridade palestina, evocando esse trecho alegada de autoria, alegadamente do profeta Maomé, pedindo para que os muçulmanos do mundo se levantem. Isso não é o primeiro apelo, isso não é o primeiro e não será o último, para que todos os muçulmanos se levantem e eliminem, sabe pessoal, judeus, inclusive falando de pequenos e grandes, O trecho diz, se você encontrar com um judeu, E esses protestos, essas manifestações, esses grupos no Brasil e em vários outros lugares, eles atuam, lembra que eu te falei denunciando aqui grupo pró-Hamas, grupo pró-Rússia, pró-Coreia do Norte, pró-China. Eles têm muitas zonas de influência. O Irã atua na África do Sul, só para você saber, com grupos extremistas lá, assim como atua aqui no Brasil, assim como atua no Oriente Médio. E eles estão alinhados com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte. É o eixo daquele povo que descende de Magog que eu falei para vocês. Então, esse relatório aí, esse comunicado, é um apelo para que todo muçulmano do mundo possa em judeus. Hoje é com o judeu esse apelo. Amanhã será com quem? Hein, cristãos que estão me assistindo? Vejam, ontem os Estados Unidos fizeram um comunicado mundial, através da sua embaixada, do seu consulado em todos os países do mundo. Alerta máximo em todos os países do mundo, para que os norte-americanos percebam que possa acontecer um atentado. E aqui, a autoridade palestina que recebeu o Antony Blinken com o Abbas, o presidente da autoridade palestina, pedindo para que os muçulmanos do mundo se levantem. É muito sério que nós estamos acompanhando. Eu vou dar uma pausa aqui agora. Diante de todas essas informações, aqui são informações desse conflito, as coisas mudam com uma certa constância e eu procuro destacar os assuntos importantes para vocês, tá? Peço a você, mantenha os seus olhos fixados no Altíssimo, saiba que as profecias estão se cumprindo e eu quero orientar vocês sobre todas essas coisas com muita sabedoria, muita cautela. Não tem musiquinha, não tem foguinho, aqui é somente análise e informação para vocês. Peço o seu apoio, se você puder, faça um esforço, né? R$18 por mês você consegue instalar comigo no AbaPlay, o link está bem aqui embaixo. Meu muito obrigado, se essas informações forem importantes, passe para frente, não deixe de compartilhar, não esqueça o seu joinha. Um abraço pessoal, tchau, tchau.